Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Convite aí do Rodrigo, Gabriel. E hoje a gente vai falar aqui sobre Google Ads. Tudo que você precisa saber sobre Google Ads, mesmo que você não trabalhe com isso, ou seja, provavelmente o caso de todo mundo aqui. Acho que alguns de vocês trabalham com o Google, né, mas não exatamente com o Google Ads. Então, começando aqui um pouquinho me apresentando. Sou Guilherme Salles, GW Salles é meu Instagram. Comecei como publicitário e diretor de arte, sempre fui um cara mais do lado criativo, sempre gostei muito dessa parte criativa. Porém, surgiu a oportunidade de trabalhar com a parte de tráfego pago, performance, em 2019, eu acabei migrando para essa área. Criei a escola de Ads, que é uma escola onde eu ensinei por alguns anos sobre Google Ads, sobre GA4, sobre GA também, sobre Facebook Ads. E esse projeto ele acabou sendo parado depois de um tempo, né? Mas já cheguei a ensinar um pouquinho sobre esses assuntos também. Já gerenciei mais de 10 milhões de reais de anúncios para pequenas e médias empresas. Meus clientes sempre foram pequenos e médios, nunca foram gigantes igual os de vocês aqui. E principalmente na área de infoprodutos. Alguém aqui sabe o que é infoproduto? Tem ideia do que é? Ou é um mundo meio maluco? Quem sabe o que é infoproduto? Só levanta a mão. Sabe? Só? Pessoal, infoprodutos são aqueles cursos online que te prometem um monte de coisa, tá? Nem todos os cursos são assim, né? Nem todas as pessoas fazem marketing desse jeito, de prometer um monte de coisa que não consegue entregar, mas esse é o mercado de infoprodutos, e é o mercado que eu mais trabalhei até hoje, quando a gente fala de tráfego e performance. E em 2023 eu fundei a Never Skip Ads, que é a minha agência hoje especializada em Google Ads. Então, depois de alguns anos no mercado trabalhando com Facebook, enfim, LinkedIn, Google Ads, absolutamente tudo, eu decidi focar no Google Ads e eu vou explicar para vocês um pouco do porquê disso, né? Por que eu tomei essa decisão. Eu acho que na apresentação vai fazer sentido. Então, essa aqui é o site da minha agência, que ainda não está no ar, vai estar nos próximos dias. A nossa proposta é ser o match perfeito, ou melhor, o match perfeito é a sua empresa e o Google Ads, e o nosso trabalho é ser o cupido. Então, nosso trabalho é intermediar as empresas, pequenas e médias, principalmente de infoproduto, mas não só, e o Google Ads. Essa é a bandeira que eu levanto. Bom, sobre o que a gente vai falar hoje? 7 tópicos aqui. Poder do Google Ads. Google Ads não é só rede de pesquisa. Eu acho que boa parte de vocês sabem disso, porque vocês trabalham muito com o display. Mas eu vou falar de todas as campanhas que existem dentro do Google Ads. Intenção versus atenção é um conceito que eu vou explicar para depois falar sobre os tipos de campanha, vai fazer muito sentido. Depois eu vou falar sobre segmentação, quais são as segmentações padrões lá do Google Ads, né, quais são as possibilidades. Vou falar de 3 cases do sucesso também, inclusive um deles é o Blue Space, né, que está aqui embaixo. E depois vamos abrir para dúvidas e conversar um pouco também. Coloquei aqui que a gente não vai falar sobre TikTok, sobre Facebook, Meta, mídia programática, porque, sinceramente, eu não manjo quase nada de nada disso, tá? Facebook um pouquinho mais, só que a ideia é focar 100% no Google, pelo menos aqui para hoje. Bom, pessoal, então esse aqui é o crescimento da receita de anúncios do Google de 2021 até 2023. Então, a gente consegue ver que em 2001 eles não... 0,07 bilhões, isso aqui são números em bilhões de dólares, tá? E lá em 2003 eles alcançaram mais de $1 bilhão em receita. E esse número foi crescendo, 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 crescendo. E se vocês forem ver, de 2021 para 2022 teve um crescimento bem grande, que foi a época da pandemia, né? Foi quando eles tiveram o maior salto, assim, de longe. Só que depois ele continuou crescendo. Então, acho que esse é um número interessante para a gente ter, para começar a falar sobre Google Ads. Então, ano passado eles tiveram aí 237 bilhões de dólares de faturamento. Então, é um número muito, muito, muito expressivo. Uma coisa não dá para negar, funciona. Se não funcionasse, eles não iam conseguir crescer consistentemente durante mais de 20 anos. E agora mais alguns dados interessantes sobre o Google Ads. O Google tem 91,5% de market share de ferramentas de busca no mundo. Então, mais de 90% das buscas são feitas através do Google, né? Acho que é uma coisa meio... todo mundo já sabe, mas ainda assim é um número muito, muito expressivo. Hoje em dia, parece que as inteligências artificiais, ChatGPT, etc., estão comendo um pouquinho desse espaço, mas ainda assim é mais de 90%, é muita coisa. Google Ads é a maior plataforma de PPC do mundo. Para quem não sabe, PPC são as plataformas Pay Per Click,
né? Ou seja, você paga por um clique, a plataforma te dá um clique, você paga um valor para ela por isso. Em média, as pequenas e médias empresas investem entre 500 e 10 mil dólares por mês no Google Ads. Isso é um dado global, tá? Não é do Brasil, mas ainda assim é legal ter essa estimativa. Entre 100 dólares, pelo menos, até 10 mil dólares por mês. Mais de 1,2 milhões de empresas usam o Google Ads ao redor do mundo. O Google estima que a média de retorno que ele entrega é de 800%, ou seja, na média, cada R$1 que as empresas investem, elas ganham, né, elas faturam R$8, que seria um ROAS, aí, um ROI de 8 vezes. Tá? Esse é um dado do próprio Google, ele tem a metodologia dele lá, não dá para saber se esse número é exatamente isso, mas ainda assim é uma média muito alta, você investir R$1 em publicidade e ter R$8 de faturamento de volta. Todos os dias, em torno de 80% dos usuários online veem algum anúncio através da rede de display, que até onde eu entendo aqui do produto de vocês é o que vocês trabalham. Vocês colocam anúncios na rede de display do Google e 80% dos usuários todos os dias recebem pelo menos um desses anúncios. Então, assim, é muita coisa. 80% a gente está falando de mais de 5 bilhões de usuários aí na internet, então 80% recebe esse anúncio de display pelo menos uma vez no dia. Aproximadamente 58 milhões de sites usam o Google AdSense. O Google AdSense é quem monetiza os criadores de conteúdo. Então eu tenho um blog, eu quero colocar uns banners do Google no blog, esse aqui é o AdSense. Então isso quer dizer que tem muita distribuição dentro do Google Ads. Você consegue atingir praticamente a internet inteira se você usar a rede de display através do Google AdSense. E o Google paga aproximadamente 10 bilhões de dólares por ano para esses publishers do AdSense, né, todos os anos. E o melhor é que qualquer empresa no mundo pode anunciar no Google e ter acesso a todos esses benefícios. Então, apesar deles terem lá uma tecnologia de ponta, de ter todas essas funcionalidades, de ser muito grande, ter toda essa capilaridade, qualquer empresa pode anunciar de um dia para o outro tranquilamente no Google Ads. Beleza, vamos passar agora e falar um pouco sobre intenção versus atenção. Alguém já ouviu falar sobre esse conceito, intenção versus atenção? Não? Em praticamente qualquer plataforma de anúncio, a gente vai anunciar ou por intenção ou por atenção. Qual que é a diferença? Vou dar 2 exemplos aqui. Intenção. Eu estou buscando um restaurante para comemorar meu aniversário. Eu vou no Google ou no Google Maps e busco lá restaurante X, restaurante japonês. Eu estou com a intenção de comprar, de consumir aquele tipo de serviço, aquele tipo de produto. Então isso aqui seria um anúncio de intenção que eu cairia se eu caísse num patrocinado. Já na atenção, eu estou fazendo alguma coisa qualquer, por exemplo, eu estou no YouTube vendo um vídeo de comédia, estou estudando alguma coisa, sem a intenção de comprar algo, eu estou só querendo consumir algum conteúdo. Até que aparece um anúncio de uma camiseta muito bonita, tecnológica, não sei o que e tal, que parece vestir muito bem, aquilo fisga a minha atenção, e aí a minha atenção acabou sendo fisgada por aquele anúncio, e aquilo me gera um desejo de compra imediato. Então, quando a gente fala de busca, né, no Google Maps ou no Google tradicional, a gente está falando de anúncios de intenção. Quando a gente fala de YouTube, de display, de discovery, que agora chama geração de demanda, a gente vai falar disso também, são campanhas que a gente usa a atenção da pessoa, a gente puxa a atenção da pessoa, ela não está buscando nada, a gente vai lá e fisga a atenção dela. Então, esse conceito é importante para a gente falar das campanhas, tá? Que é o que a gente vai falar a seguir. Então, o Google Ads não é só rede de pesquisa. Quando eu falo, né, até é engraçado, quando eu falo que eu trabalho com Google Ads, é muito normal as pessoas pensarem que eu faço isso aqui. Ah, sim, você coloca aqueles patrocinados quando eu pesquiso alguma coisa no Google, né, e tal, sei, beleza. E assim, não está errado. Na verdade, está completamente certo. Só que isso é só a pontinha do iceberg. O Google Ads ele é muito mais que isso. Ele é um mundo gigante e isso aqui é só a pontinha do iceberg. O Google ele cresceu muito através das campanhas de rede de pesquisa, ele nasceu com isso, só que ele cresceu e ele foi para várias outras vertentes. E agora a gente vai conhecer esse iceberg por completo. Então vamos lá. Existem 8 tipos de campanhas dentro do Google Ads, tá? São essas 8 aqui. Campanha de pesquisa, campanha de aplicativo, performance marketing, display, shopping, campanhas inteligentes, campanhas de vídeo ou de YouTube, a mesma coisa, e a geração de demanda. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. Então sim,
a pesquisa é só um dos 8 tipos de campanhas que existem dentro do Google Ads. Então, é só uma parte mesmo, é só a pontinha do iceberg. Então, bora conhecer agora cada uma delas a fundo. Bom, começando com a mais tradicional, que todo mundo já conhece, a mais que as pessoas mais têm em mente, é a campanha da rede de pesquisa. São campanhas de texto, apesar de que hoje você consegue até colocar umas imagens, né, nessas campanhas, elas têm alguns recursos adicionais, mas elas aparecem só quando você está buscando alguma coisa específica. Ela não aparece do nada, né, quando você está assistindo um vídeo do YouTube, por exemplo. Aí seria a campanha de display, até tem só de texto, mas a campanha de pesquisa são as pessoas que estão ativamente buscando por algo. Essas campanhas elas aparecem no Google, né, google.com, lá na pesquisa normal, no Google Play, que é a parte de aplicativos do Google, na guia do shopping também, nas imagens do Google também pode aparecer, e no Google Maps. Então, acho que vocês já devem ter visto que no Google Maps, às vezes você vai fazer uma busca, e os primeiros resultados, eles quase sempre são patrocinados. E isso é possível fazer através de campanhas da rede de pesquisa. Quando que eu recomendo, né, usar a campanha de rede de pesquisa? Quando você vende algo que as pessoas já conhecem e já buscam. Então, se eu tenho um produto ou serviço extremamente inovador que nem existe, ninguém conhece, não faz nenhum sentido eu anunciar na rede de pesquisa, porque ninguém vai pesquisar por aquilo. E costuma funcionar muito bem para várias coisas, mas serviços urgentes principalmente. Então, a pessoa que precisa resolver alguma coisa naquela hora, a rede de pesquisa ela é muito recomendada. Né? Ninguém vai, tô com uma dor de dente aqui, não estou conseguindo fazer nada, estou com febre, etc e tal. Eu não vou no YouTube buscar como resolver a dor de dente, quero achar um dentista e para isso eu vou direto na rede de pesquisa. Então esse aqui é um exemplo de anúncio, inclusive o anúncio que a gente roda aqui para o Blue Space. Você faz uma busca, né, normal, e aí aparece um anúncio de texto. Como eu falei, hoje existe esse recurso de imagem, consegue colocar uma foto lá junto com o resultado do texto. Bom, próxima campanha. E um detalhe antes de falar da campanha Performance Max, é que algumas campanhas elas distribuem em alguns lugares, outras campanhas distribuem em outros lugares. Ou seja, Performance Max, geração de demanda, pesquisa, é o nome da campanha que eu crio dentro do Google Ads. Agora, onde ela vai aparecer, elas podem aparecer no mesmo lugar. Tá? Inclusive, a Performance Max ela pega praticamente todo o inventário do Google, tudo que o Google fornece, display, sites parceiros, aplicativos parceiros, YouTube, enfim, tudo, ele joga o teu anúncio para tudo que é lugar. Resumindo, é isso. E é uma campanha muito boa para quem busca alguma conversão. Então, por exemplo, eu tenho que achar a conversão de lead. Normalmente é lead ou venda. Todo mundo aqui sabe o que é lead? Sim? Beleza. Então, lead, né, eu quero captar leads, então eu consigo trabalhar bem com essa campanha, ou eu quero venda. Eu quero fazer uma campanha de awareness, né, quero que as pessoas só me conheçam. Não é a Performance Max o mais indicado neste caso. E ela funciona muito bem quando você já tem uma conta do Google Ads, que ela já tem um histórico, ou seja, uma conta virgem, uma conta nova, uma conta crua, não costuma funcionar muito bem, porque o Google fica meio perdido sobre quem são seus possíveis clientes, seus possíveis conversores. E aqui são mais 2 exemplos, nosso querido amigo Gabriel aí, sempre bonito nas fotos. Então aqui eu estou dando 2 exemplos de YouTube e rede de pesquisa. Então, caramba, a campanha de Performance Max ela aparece no YouTube? Sim. Ela aparece na rede de pesquisa? Sim. Então, ela aparece em tudo. Né? Resumindo, ela é uma campanha feita para distribuir em todos os canais do Google. Próxima campanha, que eu imagino que seja o que vocês mais conheçam aqui, é a campanha de display, que é uma das campanhas mais antigas do Google junto com a rede de pesquisa. Mas ela também, normalmente a gente trabalha imagens com ela, banners e imagem, mas hoje em dia também dá para trabalhar vídeo. Né? Não sei se vocês já receberam, mas tem vários vídeos mesmo, não são animações, que dá para trabalhar hoje no display. E os anúncios aparecem em mais de 35 milhões de sites e aplicativos parceiros. No YouTube também, tá? Em algumas partes do YouTube o display aparece também, e também ele pode aparecer no Gmail. E é recomendada em 2 casos, né? Tanto para conversão também de vendas ou leads, mas para conversão, pelo menos nos testes que eu já fiz, ela funciona muito melhor para remarketing e retargeting mesmo, e raramente ela funciona
para um público frio, né? Para pegar uma pessoa que não me conhece e fazer essa pessoa me conhecer através de uma campanha de display. Normalmente não é o melhor canal, porque o criativo dela, o anúncio dela, é muito basicão. É uma imagem lá simples, às vezes é um vídeo, mas ele está tocando do lado de um site de notícia, né? Então não é o melhor canal, normalmente, para público frio. A não ser que você tenha um funil muito bom, um criativo muito bom, aí sim pode funcionar. E ela também pode ser interessante para campanhas de awareness. Né? Então eu dei um print simples aqui de como que aparecem as campanhas de display. E sempre que você clicar na lateralzinha em cima, tem aquele xizinho. Se aparecer esse Ads by Google, é porque esse anúncio é do Google, porque a gente sabe que nem sempre é do Google, né? Pode ser de alguma outra empresa. Campanhas de shopping são campanhas específicas para e-commerce. Então, qualquer um que tem um e-commerce que vende produto físico, e os anúncios eles acabam distribuindo tanto na guia de shopping do Google, mas eles também podem aparecer na pesquisa, na parte de imagens, site parceiros e também no Google Maps. Se você for uma empresa que tem um estoque físico conectado ao Google, você também consegue aparecer lá no Google Maps. E é recomendada quando você tem um e-commerce. Que é essa campanha aqui, né? Eu busquei tênis branco, já aparece os produtos com os valores e se eu for lá na guia shopping, eu estou no todos os resultados, mas se eu fosse lá no guia shopping, eu ia ver todos aqueles anúncios. Tudo isso é pago, né? Nada disso aparece de graça. Tudo isso é de fato patrocinado. Essa guia do shopping. Bom, próxima campanha, vídeo ou YouTube Ads. No mercado acabou ficando muito conhecido como YouTube Ads, mas o Google chama só de campanhas de vídeo. Então são campanhas específicas para quem tem anúncios, né? Para quem tem criativos em vídeo. E elas podem aparecer não só no YouTube, mas também em sites e aplicativos parceiros. Os mesmos lá da rede de display também, são os mesmos sites e aplicativos, só que às vezes ele pode jogar, ao invés de um banner em imagem, ele pode jogar um vídeo lá. Então essas são as campanhas aí de vídeo. E o legal das campanhas de vídeo é que existem vários tipos de criativos que funcionam para ela. Então, por exemplo, eu quero fazer uma campanha para awareness, para as pessoas saberem que eu existo. O Google fornece uma solução específica de criativos que vão trabalhar essa primeira fase do funil. Ah não, eu quero passar para a etapa de consideração, as pessoas já me conhecem, agora eu quero que as pessoas considerem comprar o meu produto. Tem anúncios específicos também de consideração. Agora não, eu quero que as pessoas tomem de fato uma ação, eu quero que elas comprem o meu produto. Quero que elas comprem, quero que elas virem meu lead, por exemplo. Quero que elas tomem a ação de fato. Tem anúncios para isso também. E aí eu vou falar um pouquinho sobre eles, provavelmente vocês já receberam todos, tá? Eu vou destrinchar aqui para vocês conhecerem. Primeiro, que é o que provavelmente todo mundo mais recebe, é o in-stream pulável. É um anúncio que está na frente do seu vídeo, que fica enchendo o seu saco e que você pode pular, tá? Então esses aí são aqueles anúncios que a partir dos 5 segundos você pode apertar, pular anúncio, e aí você pula ele, beleza. Uma coisa interessante desse formato de anúncio é que ele não tem tempo máximo. Acho que até tem, mas é tipo 2 horas. Uma vez eu estava em casa lavando a louça de boa, com fone de ouvido, ouvindo um vídeo lá, que eu adoro fazer isso. E aí apareceu um anúncio. Aí eu falei, vou deixar tocando, já acaba, né? Aí eu falei, caramba, não acaba esse anúncio. Eu fui ver, era 2 horas de anúncio. Literalmente. Oi? Tem músicas que são recomendadas assim, tipo, o cara sim. Um anúncio na outra música que você tá ouvindo. Sim. Aí ele te joga pro vídeo dele, né, depois. Sim. Exatamente. Tem um stream não pulável que ele é de 15. Agora eu não lembro se é de 15 a 30 ou se tem que ser 15 ou 30, mas acho que é de 15 a 30 mesmo. Que são aqueles anúncios que você não pode pular, né? Então você tem que assistir ele inteiro, você não tem o que fazer. Esse é o in-stream não pulável. Os anúncios in feed são aqueles anúncios que eles parecem um resultado orgânico do Google, do YouTube, quer dizer, só que na verdade está escrito patrocinado bem pequenininho. Então assim, ele aparece junto com os resultados, ou ele aparece na home mesmo do YouTube, só que ele é patrocinado. Caramba. Bom, a gente tem também os anúncios bumper, que são aqueles anúncios mais curtos de todos, de 6 segundos no máximo, que é lá que passa rapidinho. Normalmente ele serve só para gerar uma lembrança de alguma marca. iFood faz muito isso, eu recebo muito anúncio do iFood fazendo isso.
Ele só quer que você lembre dele. Lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim. Ele não quer te encher muito saco, é só uma lembrança mesmo. E o Outstream são anúncios que você roda fora do YouTube, né? Então, esses são os formatos aqui do YouTube. Um pouquinho mais de Gabriel para vocês. Aqui, no caso, eu estou mostrando 3 dispositivos diferentes, né? Então, mesmo anúncio para mobile, para desktop e para TV. E tudo isso dá para configurar. Você pode rodar só no mobile, você pode rodar só na TV, se você quiser, você pode rodar só no desktop ou você pode rodar em tudo. E a TV é um recurso muito interessante porque as pessoas estão acostumadas a dar mais valor para o anúncio que aparece na TV. Principalmente as pessoas que não são da área de marketing, né? Então você está, sei lá, com o pessoal na tua casa, você coloca um vídeo lá para todo mundo assistir no YouTube e aparece um anúncio. Pô, é um anúncio na TV, não é qualquer anúncio. Então, isso é bem legal, assim, é um recurso bem legal do YouTube que ele passa essa credibilidade que outros canais normalmente não passam. E qualquer um pode fazer isso. E esses aqui são os anúncios em feed. Esse de cima, na verdade. Né, o de cima, como vocês podem ver, é um vídeo, por isso que ele é um anúncio em feed. E o de baixo aqui, ó, ele é uma imagem. Ele pode parecer um vídeo, mas se você clicar, ele vai te levar direto para outro site. Ele não vai abrir um vídeo do YouTube. Então esse aqui é outro formato de anúncio que a gente já vai falar também. Bom, aplicativo, são campanhas específicas para aplicativo, aparece na pesquisa do Google, no Google Play também, aparece no Discover, que é um aplicativo do Google, e em sites parceiros. E ela serve para quem está buscando instalação de aplicativo ou engajamento. Então, quero que as pessoas instalem meu aplicativo ou quero que elas tomem uma ação específica dentro do meu aplicativo. Então, serve para esses 2 propósitos, as campanhas de aplicativo. Depois a gente tem as campanhas inteligentes, que elas não são, na minha visão, tão inteligentes assim, que são campanhas que o Google criou para facilitar a criação de campanha para as pessoas mais leigas. Então, muita gente deixava de anunciar no Google porque era muito complexo. A pessoa entrava no Google Ads, via aquele monte de coisa para fazer, um monte de campo para preencher e acabava desistindo. Então o Google criou esse recurso para que qualquer pessoa, literalmente, pô, eu tenho a padariazinha aqui, você vai lá e anuncia. Eu tenho o salão de beleza aqui, vai lá e anuncia tudo isso de forma muito, muito rápida. Então você não tem muito controle sobre as variáveis dela, você meio que coloca algumas coisas lá e deixa o Google se virar, mas tem essa questão de facilidade que é muito boa. Então, ela aparece também em vários lugares, na rede de pesquisa do Google, no Google Maps, no YouTube, Gmail, parceiros do Google. E quando que é recomendado, eu coloquei um nunca aqui brincando. Se você não tiver nada de experiência e quiser começar a fazer uns testes, beleza. Mas no geral não é muito boa, porque você não consegue medir tão bem os resultados, você não consegue otimizar tão bem. E eu vejo que ela funciona melhor para quem tem um estabelecimento físico. Né? Então, como eu falei, pô, tem um salão de beleza lá, quero anunciar? Beleza, ela até vai funcionar, vai aparecer no Google Maps lá quando as pessoas buscarem, mas se for passar disso, eu já não recomendo essas campanhas inteligentes. E aqui é um exemplo, né, que eu mesmo pesquisei para mostrar para vocês. Não dá para saber se essa é uma campanha inteligente, se é uma campanha de performance max, enfim, vários tipos de campanha acabam aparecendo no Google Maps, mas esse aqui é um exemplo. Eu acho que foi campanha inteligente porque eu pesquisei restaurante libanês, apareceu um oriental. Não, japonês. Então eu tenho quase certeza que seria a campanha inteligente. Que é isso que ela faz, ela acaba distribuindo mais o seu anúncio do que ela deveria. E às vezes para o público errado. E a última campanha que a gente tem aqui é a campanha de geração de demanda, que é uma das campanhas que mais tem dado resultado, pelo menos para os meus clientes, que é um tipo de campanha recente, criado no ano passado, no final do ano passado, na verdade, e ela mistura um pouco da campanha de vídeo do YouTube com as campanhas de display, porque você consegue trabalhar vídeo, consegue trabalhar imagem, só que a diferença é que você não usa aquele inventário de sites e aplicativos parceiros do Google, você não vai usar o AdSense, lá os blogs, por exemplo, né, que tem muita distribuição do display, você vai usar só o YouTube, incluindo os Shorts, né, os Shorts até um tempo atrás não tinha anúncio, hoje em dia já tem muito anúncio, inclusive nos Shorts. Shorts, para quem... acho que todo mundo sabe, mas são aqueles vídeos verticais curtos do YouTube, assim como tem os Reels do Instagram.
no aplicativo Discover também, que é o aplicativo do Google, e no Gmail, tá? E ela é recomendada quando você busca conversão também, seja de lead ou de vendas, ela funciona nos dois casos. Esse aqui é um exemplo, tá? Aquele anúncio ali do Peugeot, é uma campanha provavelmente Discovery, pode ser Performance Max, tal, tá? Pode ser, mas a campanha Discovery ela tem esse formato. Nesse caso é uma campanha de imagem única, e ela também tem o formato de carrossel, principalmente no aplicativo do YouTube. Às vezes você vê um carrossel lá, né, de imagem, e essa campanha provavelmente é uma campanha de geração de demanda também. E essas aqui também podem ser de geração de demanda. Esse aqui é um anúncio em vídeo mesmo aparecendo no Shorts. E a da Avan é uma campanha de imagem também aparecendo no aplicativo do YouTube. Beleza, pessoal. Então esses são todos os tipos de campanha que qualquer pessoa, qualquer empresa pode fazer hoje utilizando o Google Ads. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de segmentação. Como que você consegue segmentar as suas campanhas, os seus anúncios dentro do Google Ads? E aí eu fiz essa tabelinha aqui, peguei uma referência que o próprio Google me mandou, acho que uns 2 anos atrás, e ainda faz muito sentido, ainda funciona. Mas, vamos lá. Aqui embaixo a gente tem a setinha de temperatura do público. Mais para a esquerda é um público mais quente, mais para a direita é público mais frio. Quem aqui sabe o que é público quente e público frio? Sabe? Tá. Quem não sabe, só pra... tá meio esquisito isso aí. Ó, então vamos lá, vou explicar. Público frio é aquele público, é aquele usuário que está na internet, que ele tem menos chance de comprar de você. Uma pessoa mais aleatória. Público quente é aquela pessoa que ela já está muito perto de comprar de você. Ela provavelmente já te conhece, já gosta de você, e ela só está esperando o quê? Que você faça uma oferta para ela, que você apareça na cara dela, que ela está pronta, já ela está no ponto já para comprar. Ou para virar lead, por exemplo. No Google, a gente tem essas 6 categorias aqui. Demográficos, eventos importantes ou life events, afinidade, mercado, intenção e seus dados. Demográficos é básico, você consegue segmentar por idade das pessoas, sexo, renda. Né, renda você consegue 50 pessoas mais ricas, 10% quer dizer de pessoas mais ricas, ou as pessoas menos ricas, eles têm essa segmentação. E se a pessoa tem ou não tem filhos, também é uma segmentação que existe. Eventos, o Google consegue saber quando você está passando por vários momentos importantes da sua vida. Por exemplo, você adotou um pet ou vai adotar um pet, ele sabe. Você vai ter um filho, ou teve um filho recentemente, ele sabe. Você vai se casar ou se casou recentemente, ele sabe também. Você vai se mudar de casa, vai se mudar de cidade, ele sabe tudo isso. Né? Porque basicamente você fala para o Google tudo que você tem de dúvida e as suas dúvidas normalmente têm a ver com um filho. Né? Será que estou grávida? Aí você pesquisa isso por 3 meses seguidos, ele vai, né, concluir que sim. E aí a gente consegue anunciar para esse pessoal também. Ele não é tão quente por quê? Porque apesar da pessoa estar passando por um momento importante e específico, não quer dizer que a pessoa tenha interesse naquele seu produto ainda. Afinidades são pessoas que têm hábitos ou interesses específicos. Daí tem vários hábitos e interesses lá que você pode utilizar dentro do Google. Mercado são pessoas que têm alguma intenção de compra de algum mercado específico. Então, eu tenho intenção de compra de software de gestão de projeto, por exemplo. Tem lá essa opção. Intenção são pessoas que têm uma intenção de compra, e a gente consegue fazer 3 tipos de segmentação dentro da intenção. O primeiro é de palavra-chave. Exemplo, vamos supor que eu estou buscando... Acabei de ter um filho e estou buscando carrinho de bebê. E aí eu vou lá e busco no Google carrinho de bebê. Eu consigo pegar pessoas que buscaram esse assunto no Google Ads, lá na rede de pesquisa, e jogar um anúncio no YouTube para elas, através das palavras-chave. Da mesma forma, eu também consigo pegar pessoas que têm algum aplicativo específico e anunciar, por exemplo, no YouTube para elas. Então, eu quero anunciar para todo mundo que usa o aplicativo, sei lá, do Instagram. Vou chutar aqui. Você consegue fazer esse público também. E a mesma coisa para sites. Eu quero pegar pessoas, por exemplo, meus concorrentes. Vou pegar todos os sites dos meus concorrentes, vou fazer uma lista de site, e eu quero que o Google anuncie para todo mundo que entra no site dos meus concorrentes
você também consegue trabalhar esse tipo de público. E por fim, a gente tem a parte mais quente, que são os seus dados, que você consegue trabalhar a lista de cliente. Você tem uma lista lá de nome, e-mail, telefone, WhatsApp, etc. dos clientes. Você consegue jogar isso para o Google, desde que você invista uma grana boa, tá? Tem um mínimo lá de, se não me engano, $90 mil investido na conta para você conseguir, ao longo da vida toda, tá? Ao longo da vida toda, $90 mil, você consegue trabalhar essa lista de cliente. Visitantes do site é o retargeting ou remarketing. E público do YouTube também. Pessoas que se inscreveram no meu canal, pessoas que assistiram todos os meus vídeos, que assistiram algum vídeo específico, que assistiram algum vídeo como anúncio específico. Enfim, tem várias opções de segmentação também dentro do próprio YouTube. Cara, eu acho que assim, se a gente pegar o de afinidade, eu acho que entre o afinidade e o Life Events eles estão muito próximos. Agora, se pegar mercado, a pessoa já teve uma intenção de compra, ela fez uma busca ativa. Por isso que a gente considera mais quente. Por exemplo, uma coisa é eu vou ter um filho, o Google sabe que eu vou ter um filho, mas eu ainda não estou no momento de buscar o carrinho de bebê. Eu vou fazer isso em breve. Eu não comecei a buscar ativamente. Então assim, eu estou quente, estou próximo, né, de fazer uma compra, mas eu não estou tão próximo como se eu tivesse já feito uma busca no próprio Google de carrinho de bebê. Entende? Então, eu acho que não tem tanto a ver assim com a tecnologia em si. Cara, tem uma função lá do Google Ads que é o público combinado, que você mistura mais de um público. Então eu posso pegar, por exemplo, pessoas que estão passando por um momento e que fizeram a pesquisa, exemplo, que é uma segmentação muito, muito específica. Pode ser que funcione. Mas a minha experiência diz que quando a gente deixa um pouquinho mais aberto, deixar o Google trabalhar, vamos dizer assim, ele costuma funcionar melhor. Ele usa a inteligência dele lá e normalmente funciona melhor do que eu tentando mexer em todos os botões. Né? Isso é uma coisa mais de experiência prática mesmo que eu já percebi. Eu acho que ele pode oscilar, a temperatura ela oscila de acordo com a estratégia. Também. Por isso que assim, o legal é trabalhar, às vezes todos, depende claro da sua verba, mas se você tiver grana, dá para trabalhar todos os públicos e funcionar bem. Só que no público de demográfico você vai trabalhar um criativo às vezes mais para chamar a atenção da pessoa, e já nos seus dados, intenção, etc., você já manda um criativo mais focado em conversão. Porque isso tem a ver com a etapa da pessoa, né? Em que etapa que ela está da venda. Ela está muito perto de comprar ou ela está alguns passos antes? Mas isso que você falou faz muito sentido, de usar todos os recursos do Google. Isso eles batem muito nessa tecla, né? De usar todos os recursos e de deixar mais aberto, deixar ele trabalhar. Às vezes não é. Se você tiver grana, é inteligente. Se você não tiver muito, ele é bem burrinho no começo. Bom, pessoal, só passando 3 cases recentes aqui. O primeiro é o da Blue Space aqui do estúdio de podcast. A gente tinha um desafio aqui de gerar leads qualificados para um estúdio recém-aberto. Né? A gente começou as campanhas quando tinha acabado de abrir o estúdio, as pessoas literalmente não conheciam o Blue Space ainda. E a nossa estratégia foi usar todo o poder do Google através de campanhas de vídeo, imagem e texto. Então a gente usou Performance Max, geração de demanda e pesquisa também. E YouTube também. Tanto que a primeira coisa que a gente fez foi gravar alguns criativos em vídeo. A gente veio aqui, gravou alguns criativos, testou eles. E aí o que a gente teve de resultado? Custo por lead reduzindo mês a mês. O Google ele tem uma tendência de começar muito mal as campanhas. Por isso muita gente acaba desistindo, inclusive. Só que se você insistir um pouquinho e deixar realmente a inteligência dele trabalhar, principalmente se você não tiver muita verba, vai demorar um pouquinho mais de tempo, ele vai melhorar, ele vai conseguir otimizar meio que sozinho, só que precisa ter paciência mesmo. E a gente fez vários testes de criativos e de páginas também, e aí o resultado foi que hoje a gente tem leads qualificados chegando praticamente todos os dias, se não todos os dias. E aqui no gráfico a gente consegue ver que, por exemplo, em setembro, a gente chegou a pagar R$220 no lead e agora em fevereiro baixou para 36 já, né, com todas as otimizações que a gente fez. Então, é uma melhora constante e uma coisa boa é que o Google ele tende a ser muito estável. A partir do momento que você conseguiu fazer as suas otimizações, ele tende a ficar bem estável e funcionar bem no longo prazo também. Se não me engano, a gente fez uns 20 anúncios, assim, 20 variações, na verdade, e esse aí foi o que deu... O mais simples de todos foi o que deu mais resultado. Para
você ou para sua empresa, mas ainda não começou por achar difícil demais, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu sou Gabriel Avi, sócio do Blue Space, e eu estou aqui para te contar que você ter seu podcast é muito mais fácil do que você imagina. Nós criamos a solução perfeita para você ter seu podcast profissional. Nosso estúdio fica na Vila Olímpia e a gente investiu em equipamentos de áudio e vídeo para poder te oferecer a qualidade dos melhores podcasts do mundo. Além disso, vários famosos que você conhece já vieram aqui pessoalmente gravar no nosso estúdio e ver o que a gente tem para oferecer. Nossa equipe de especialistas faz a parte chata para você. Toda a configuração dos equipamentos de áudio e vídeo para episódios gravados ou streaming ao vivo. Além disso, se você precisa de pós-produção, a gente faz também. Seja edição, cortes inteligentes para uso em qualquer uma das plataformas. Contamos também com hall aconchegante e um bar completo para você trazer seus convidados e eles terem todo o conforto que eles merecem. Resumindo, seu único trabalho vai ser vir sentar e gravar os melhores episódios da sua vida. E o resto, deixa com a gente. Clica no botão agendar, marca uma visita aqui no estúdio que a gente vai te receber com o maior prazer. Que isso, hein, Gabriel? Sabia que vocês tinham que ver esse vídeo aí. A gente fez vários criativos de mais longos, né, de 3 minutos, 2 minutos, e esse aí eu quero mais curto, foi o que funcionou melhor. E que está funcionando aí até hoje, mais de 6 meses já que a gente gravou. Não, já deu, Gabriel, calma aí. Bom, o segundo case é uma produtora de vídeo. Isso aqui eu trouxe só para mostrar que dá para você ter resultado mesmo investindo muito pouco. Esse aqui foram alguns amigos meus que eles têm uma produtora de vídeo. Eles já tinham vários cases para várias empresas grandes, só que eles não tinham site, eles não tinham nada, eles trabalhavam só na indicação. E aí a gente rodou uma rede de pesquisa para eles, segmentada nas localizações lá que eles atendiam, e com termos bem específicos. A gente estudou a concorrência para ver como que eles estavam fazendo, a gente fez melhor, né? A gente estudou para fazer um anúncio mais atrativo do que o da concorrência. E aí, em 30 dias, investindo só R$500, a gente gerou 15 leads, né, que não é tanto assim, mas eram leads muito qualificados, que retornaram R$14 mil em vendas lá para a produtora de vídeo deles. Então, se você parar para pensar, R$500, um mês, eles simplesmente tiraram um cliente do nada, né, do Google, na verdade, de uma forma muito simples. Então, sim, o Google pode dar muito certo para quem não tem dinheiro, muito dinheiro, e quem não tem também a possibilidade de fazer criativo. No caso dele tinha a possibilidade, porque ele era uma produtora de vídeo, mas a gente quis começar mais simples. E acho que isso que é legal de trazer, que dá para começar muito simples e ter um resultado muito bom. E por fim, esse outro case aqui, que é de infoproduto, que é um cliente meu que ele lança curso de inglês para pessoas que falam espanhol. Então a gente anuncia na Colômbia, no Chile, no México, e principalmente nos Estados Unidos, por incrível que pareça. As pessoas que mais compram são pessoas que moram nos Estados Unidos e não sabem falar inglês, só sabem falar espanhol. E eles compram assim, é o público mais forte de todos. Esse cliente aqui ele já investia mais de R$100 mil por lançamento no Facebook, né, na Meta, já tinha um resultado bacana. E aí ele veio para mim e falou, eu queria diversificar, queria testar o Google também para ver se funciona. A gente começou investindo R$10 mil por lançamento. Para quem não sabe, lançamento é uma campanha, tem começo, meio e fim, assim como uma campanha de um lançamento de um prédio, por exemplo. Só que, no caso do infoproduto, você tem lá, 7 dias para fazer a compra daquele curso. Se você não comprar nos 7 dias, a turma fecha e você vai ter que esperar a próxima abertura. Então, a gente começou investindo só R$10 mil para o lançamento, que não era um valor tão grande, considerando que eles investiam 100 mil no Facebook. Isso há 7 meses atrás. E no último lançamento, que foi mês passado, a gente investiu 80 mil e trouxe um retorno bem maior que o do Facebook, com o CAC, né, o custo por aquisição, quase 40% menor, o que é uma diferença muito grande quando você trabalha com investimento um pouco maior, 40% é uma diferença enorme. E agora a gente está indo no lançamento para investir R$200 mil. Então, em 7 meses, passou de 10 mil para R$200 mil e dando mais retorno que o próprio Facebook. Agora sim, é isso. Obrigado. Gente, esse segundo momento, ele vai ser mais ou menos um painel que a gente vai ter de perguntas e respostas, e aí montamos algumas perguntas para fazer para ele, mas não só eu vou perguntar,
a gente vai abrir para que vocês possam fazer perguntas também. Então, até já dei um briefing para ele antes aqui, que por mais que ele tenha falado sobre Google Ads e todos os tipos de campanhas no Google Ads, o Salles é especialista em GA4. E aqui, para uma grande totalidade de nós, isso tem sido um problema muito grande. Então, a gente montou 6 perguntas, dessas 6 perguntas, 90% delas é sobre GA4 e não sobre Google Ads. Então, assim, a gente vai tentar utilizar do conhecimento do Salles para que a gente possa tirar algumas conclusões sobre, em que vocês, vivendo no dia a dia, com certeza vocês têm outros tipos de dor de cabeça relacionadas a isso. Então, assim, não tenham vergonha de perguntar também, porque ele fez um curso sobre Google Ads. Não fez no sentido de ele é o professor do curso. Então, eventualmente, se vocês tiverem alguma curiosidade, não deixem de perguntar. Mas vamos lá. Eu tinha falado das 6 perguntas que você já viu, mas antes de até entrar nelas, eu queria até abordar sobre o Google Ads especificamente. Então, olhando para a vertente de Google Ads, você acha que hoje, olhando para o mercado de um modo geral, as pessoas sabem usar? O Google Ads, cara, de modo geral, não. Que legal. Porque assim, depende do caso. Mas eu vejo que, por exemplo, tem muitas agências que operam Google Ads, mas elas também operam Facebook, TikTok, uma porrada de plataformas. Certo. E normalmente não existe tempo da pessoa estudar e realmente ficar a fundo do Google Ads. Então, por exemplo, aquele case que eu citei do infoproduto, que a gente começou com 10 mil e está investindo 200 mil agora, tenho certeza que ele deu esse resultado, na minha visão, acima da média, porque a gente estava 100% focado no Google Ads, nas atualizações, tudo que ele tinha de opção, de possibilidade. E eu vejo que, no geral, eu já faço consultorias, auditorias às vezes, e eu vejo que é muito comum ter muito erro básico, assim, mesmo em contas grandes. A razão de eu ter perguntado isso é porque essa é uma parte que, com o nosso serviço, a gente não faz, mas a gente sofre com isso. Então, rodamos campanhas de retargeting que são voltadas para o fundo do funil e conversão 100%. E a gente depende de campanhas como ads de um modo geral para trazer tráfego qualificado para que a gente possa continuar crescendo os resultados das nossas campanhas. Você tem dificuldade, por exemplo, de se conectar com seus possíveis clientes e falar que isso é importante, porque é o que a gente sente aqui. A galera quer conversão, 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 mas não entende que precisa fazer com que a marca seja conhecida de um modo geral. Sim. Acho que é padrão isso. É normal. Porque o cliente, muitas vezes, ele quer resultado, e ele não quer saber muito bem assim, o que precisa ser feito, na maioria das vezes, para gerar aquele resultado. Porque ele quer o resultado hoje, ele quer o resultado amanhã, ele não quer criar um plano, muitas vezes, de médio e longo prazo para trazer um resultado mais consistente. Então, acho que é padrão do mercado isso. Muito e você padrão, tem assim, argumentos do Salles ou orientações do Salles que você consegue convencê-los de que isso é importante? Depende muito da objeção do cliente, na verdade. Legal. Tipo, por que ele não quer fazer aquilo? Qual que é a crença que ele tem que eu vejo que não está tão alinhada com a realidade, né? O que ele está falando que não faz sentido, porque eu já testei e vi que não faz sentido. Eu tento pegar aquele ponto específico e trabalhar em cima daquilo, né? Então, por exemplo, sei lá, se o cliente vem e fala, eu quero resultado no Google e, cara, se não der resultado eu vou ter que cancelar. Eu já alinho expectativa, falo, olha, a gente vai precisar de 3 a 6 meses para começar a dar um resultado um pouco mais consistente. O cara fala, não quero, não tenho esse tempo, beleza, não consigo te ajudar. Então, acho que esse alinhamento de expectativa ele é bem importante com o cliente. Muito interessante o que você falou, porque então você nega possíveis clientes que não estão de acordo com o seu plano de trabalho, porque você sabe que isso vai te gerar dor de cabeça depois. Se eu vejo que está muito desalinhado, eu nego, mas muitas vezes é aí que o cara começa a me ouvir. Interessante. Porque o cliente, muitas vezes, ele está acostumado a ouvir sim o tempo todo, Exato. né? Exato. Então, quando chega alguém que fala não, ao invés dele ficar bravo, etc e tal, ele te respeita. Então, acho que isso funciona bem, muitas vezes, sim. Muito interessante. Então, fica a dica pra gente. Olhando, então, agora para perguntas mais voltadas para Ads e GA4. O Google trouxe isso ano passado e, de um modo geral,
o que a gente mais percebeu foi uma falta de preparação do próprio Google para o Sim. lançamento desse produto ou essa mudança brusca para o mercado. Como que você vê que isso impactou até campanhas de Google Ads? Ou se o Google chegou a sofrer diretamente, porque são dois produtos dentro do mesmo universo, digamos assim, né? Sim. E que a gente vê que até eles sofreram com isso. Então, nas campanhas, eu lembro que bem na fase lá que eles estavam te obrigando a usar o GA4, né, que você tinha que parar de usar o Universal lá para fazer a migração, foi uma época que eu vi que muita gente começou a perder performance no Google Ads. Certo? Então, assim, a impressão de fora que eu tive é que estava rolando uma bagunça lá interna deles e que tudo estava sendo impactado. Então, eu tive também clientes com impacto, fiz algumas consultorias de pessoas, de empresas que rodavam anúncios há anos, tendo um resultado X e a coisa parou de funcionar. E eu acho que teve uma mudança meio grande lá internamente, parece. Né? Olhando de fora foi o que me pareceu. E você perguntou sobre o impacto disso, né? Isso. Como que isso impactou nas campanhas até de ads? Porque a gente sofreu pela forma como as nossas campanhas são medidas. Aí eu vou Sim. entrar em perguntas futuras dos detalhes sobre isso, mas de uma maneira mais superficial. Cara, acho que impactou na hora de medir, não só o que vem do anúncio, mas medir o resultado geral de um cliente meu. Né? Porque eu faço normalmente essa análise de quais canais estão tendo mais retorno. Eu trago um relatório até do resultado orgânico, às vezes, dele, para fazer uma comparação. E essas métricas, elas até hoje, para mim, elas estão piores no GA4 do que eram no Universal. Elas estão mais difíceis, elas estão menos confiáveis também. Tipo, eu pego um número lá e eu olho para aquele número e falo, cara, não sei se tá fazendo sentido, tá meio esquisito isso. E já no Universal não tinha tanto isso. A gente via que o número estava fazendo sentido Você no geral. tinha como ter um rastreamento completo daquele número e ele fazia mais sentido na amostragem, certo? Fazia mais sentido, comparando com outros dados de outras plataformas, tudo meio que se encaixava, sabe? Hoje em dia eu vejo uma discrepância às vezes, que eu sinto que deu uma diminuída, mas que ainda existe. Que métricas que mudaram, principalmente para uma análise de performance de um Google Ads ou até uma campanha como retargeting, que não deixa de ser métricas similares, né? Sim. Mas que tipos de métricas mudaram de um Universal para o GA4? Cara, uma métrica que eu tive muito bugada até hoje, tem algumas contas que elas não estão 100%, é a métrica do valor de conversão. Então o valor de conversão é 1, e aí num relatório do GA4, aquele valor tá em dois relatórios do próprio GA4, um tá um número, o outro tá em outro número. E às vezes é um número muito bizarro, assim, muito fora da realidade. E é o tipo de coisa que eu nunca consegui resolver até hoje. Quais são essas, você pode falar um pouco mais no detalhe, por exemplo, quais são esses dois caminhos para se chegar nesses valores de conversão? Se eles extraem esses dados de formas diferentes? Cara, o nome do relatório, assim, você diz, Isso. né? Imagino que sejam vistas, não sei. É que hoje o GA4 ele é mais personalizável, você Certo. consegue colocar os menus que você quer dentro dele. Tá. No Universal não, você tinha lá um produto igual para todo mundo, hoje em dia você meio que muda o menu dele, mexe um monte de coisa. Então vai depender de como está configurado o seu próprio GA4. Tá. Mas eu acho que se eu for mais na parte de aquisição de tráfego, se eu não me engano, ele tem lá um valor de conversão. E se eu for no relatório de vendas mesmo, ele tem outro valor de conversão. Perfeito. E abordando agora uma grande polêmica do mercado, olhando para o GA4, que é a tal da atribuição. Então, o que era muito comum ser praticado no Brasil, mercado brasileiro, até o GA Universal, era last click. Então, olha-se para a última mídia que teve interação para se gerar aquela compra dentro de uma janela X de tempo de atribuição, independente se essa pessoa voltou por orgânico, se a última interação dentro da janela foi a mídia, aquilo era atribuído à mídia. Quando a gente olha para o GA4, por natureza, o próprio Google diz que isso é diferente baseado em dados. O que é esse negócio e como ele chega num número que faça sentido, por exemplo? Então, na minha visão, na minha experiência, não faz sentido, simplesmente. Excelente. Não faz. É um sofrimento universal, né? Você deixa isso aí aberto, né? Pra eu mostrar pra todo mundo, acho maravilhoso. Porque tem uma questão sobre a diferença entre o acquisition e a comparação de modelos no suporte do Google, que ele explica exatamente uma coisa que a gente está enxergando, que é uma proporção bem menor que aparece no acquisition, atribuída a várias origens.
E aí o Google bloqueou essa pergunta e Caramba. 67 pessoas colocaram que tem a mesma pergunta. E ela é de março de 2023. E realmente essa é a reação que a gente tem. Eu, especificamente, junto com a Bianca, a gente está fazendo um estudo sobre essa diferença de A4 Uhum. e a gente pegou que em cerca de 55 casos, de julho a dezembro, no Last Click a gente gerou 30 milhões e 600 mil, mais ou menos, na atribuição baseada em dados, 32 milhões e 120, e no Acquisition, 23 milhões e 200, que é uma diferença de 24% no Last Click e 27% no baseado em dados. E aí, para a Blue, que tem um modelo de negócio baseado no Revenue Share, a gente está apanhando disso mesmo. E aí, acho que a gente não espera uma resposta sólida, porque aparentemente ainda não tem, mas talvez uma percepção, alguma coisa que você enxergou ao longo desse tempo que você estudou GA4, sobre essa discrepância específica entre a comparação de modelos e o Acquisition. Então, eu acho que no caso de vocês, que o modelo de negócio está baseado nessa métrica, é muito complicado, né? Porque o Google vai lá, faz uma mudança, essa mudança impacta diretamente no faturamento da Blue. Então, assim, você literalmente muda o negócio, quanto que ele fatura, porque você fez uma alteração que ninguém sabe o que é dentro de uma ferramenta. Cara, eu acabei literalmente desistindo de tentar encontrar uma resposta para isso. Antigamente tinham vários modelos de atribuição que ele dava de informação, né? Tinha uns 6, acho. Que era o baseado em dados, era o last click, tinha o first click também, tinha alguns outros, ele tirou tudo isso, deixou só o last click e o baseado em dados. No meu caso, eles normalmente são meio próximos, os dois, só que os dois muito errados, comparando com as vendas de fato que eu fiz. É que o meu mercado de lançamento de infoproduto, ele trabalha um pouco diferente também. Então, as vendas, elas acontecem, por exemplo, eu pego um lead, esse lead às vezes vai para um grupo do WhatsApp, e a venda acontece quando ele clica no link do grupo do WhatsApp e vai para a página de vendas. Então, todas as vendas de last click vão ser atribuídas praticamente àquele grupo do WhatsApp, que foi onde o cara recebeu pela primeira vez o link de compra. Só que a captação daquele lead foi feita através das campanhas do YouTube, por exemplo. Então, eu acabo medindo de uma forma diferente, porque, primeiro, que não é confiável, segundo, que antes já não era tão bom para mim. Agora, por causa de vocês, é complicado mesmo. Tem mais alguma pergunta que você queria fazer, Fê? Você falou que tinha um monte. Considerando essa discrepância dos casos que a gente tinha o Transaction ID habilitado, a gente viu que a imensa parte foi para o Note 7, para o Direct e para o Google. E aí, o do Google, a porcentagem que eles ganham a mais, entre aspas, no relatório de aquisição é de uns 5%, mas isso é do tamanho, do volume que o Google gera. Então, eles geram lá 1.400.000 e aí 5% disso dá um valor gigantesco. E no Direct, no Note 7, é um valor próximo do Google, e aí a proporção é bem maior. Então, o Direct, por exemplo, ele é uns 30% maior no Acquisition em comparação com a comparação de modelos. E isso em todos os casos que a gente tinha o Transaction ID liberado. Então, uma coisa que a gente está falando para os clientes é que vocês, olhando pelo Acquisition, se realmente o que tiver certo é a comparação de modelos, a gente, ou qualquer outro parceiro, a gente viu que a Rakuten e a Win, eles estão sofrendo bastante nos casos que a gente analisou, de perder 60% da receita. Nossa. E aí a gente usa até como exemplo de se é de fato a All-in ou, enfim, qualquer outro parceiro que está levando aquele resultado, ele está sendo atribuído para o Direct no Acquisition. Só que ao ponto que esse parceiro não é remunerado da forma correta por aquele resultado que ele trouxe, a tendência a longo prazo é que aquele resultado que ele traz não exista mais, e aí ele não exista no Direct também. Então a gente está com esse movimento para criar esse alerta na cabeça dos clientes de, é do nosso interesse a gente realmente ter um modelo de negócio baseado no Revenue Share, mas também é do interesse de vocês que os parceiros desempenhem da melhor forma e que vocês consigam remunerar esses parceiros por esse desempenho.
Então, é mais ou menos a tecla que a gente está batendo, não é a ideal, a gente tem casos que, mesmo na comparação de modelos, tem uma divergência bizarra, só que aí, pelo menos, é o que a gente está como ação no momento. Você tem alguma opinião sobre, talvez, estar indo para o Direct por uma falta de atribuição correta do Google? Então, a parte do Direct para mim também, Note 7 lá, também aumentou no geral, eu vi. Porque tem cliente que a gente usa o tema em praticamente tudo, e aí você vai ver um relatório lá cheio de Direct, que eu lembro que no GA, no Universal, não era tão grande assim. Então eu também senti isso. Agora, o que fazer? Porque assim, para mim eu não tenho essa dor de isso não impacta o meu faturamento. Né? Meu modelo de negócio não é baseado em revenue share igual de vocês. Então, por conta disso, eu não fui tão a fundo assim no detalhe para resolver. Mas, por exemplo, vocês já tentaram buscar outra ferramenta para comparar? Um outro Analytics da vida? É que a gente usa a vista do cliente. Então, como o cliente está usando o GA, não tem muito como a gente falar, então, sabe o GA? Usa aqui. O problema que a gente enfrenta, na verdade, é que a gente chegou até a oferecer, quando houve essa troca, para isso ser medido via tag Blue, porque eu tenho a tag de conversão disparando, então eu capto quanto eu gerei de venda, ID do pedido, produtos convertidos, eu teria como gerar esse relatório. A gente fez um comportamento dessa captação baseado no comportamento de captação do GA universal e ok, foi-se gerado um relatório. Só que 99,9% dos nossos clientes querem uma base de dados o qual eu não seja o fornecedor daquilo, porque eu gerei a venda e eu estou dizendo o quanto eu vendi. Sim. Então ele pode dizer que eu estou manipulando aquilo para querer cobrar mais dele, o que não é verdade, mas acontece, a gente tem que ter uma transparência. Então, por conta disso, a gente sempre acaba dizendo pro cliente qual é o meio que ele usa, ou a ferramenta que ele usa para fazer essa medição. Na grande maioria dos casos, é o GA. E aí, a gente não consegue falar para ele, use outra fonte de dados, porque ele já está acostumado com aquilo. Muitos clientes são grandes grupos de clientes, então eles usam até o 360, que infelizmente também vai sair, eles vão ser obrigados a migrar para o GA4. E aí a gente enfrenta essa realidade do cara, por exemplo, no GA4 não existe um padrão, então eu tenho cliente que está vendo 80% a mais, 30% a menos, 50% mais, está batendo com uma diferença de centavos, então assim, a gente não tem um padrão para conseguir transformar isso numa realidade. Por exemplo, se eu tenho esse padrão aplicado, eu cobro a mais ou a menos em uma porcentagem combinada com o cliente, isso faz sentido. Eu não tenho essa realidade de comparação para conseguir montar um modelo que faça sentido. E isso impactou diretamente no faturamento. Sim. Então, a nossa complicação é, eu não consigo oferecer para o nosso cliente uma alternativa ao GA, porque o GA não se faz confiável, e ele quer, e ele obriga a gente falando, eu vou medir pelo GA e vocês precisam resolver esse problema da discrepância. E aí entra na página de chat do próprio Google, que o Fê falou, tem um monte de gente enfrentando esse problema, o Google não tem a resposta, mas as empresas não querem saber, elas querem que a gente resolva. Porque para eles não é uma dor, né? Eles estão... Se vira aí, é problema de vocês. O volume de atribuição foi para outro lugar, mas o volume de receita continua o mesmo para eles. E aí é isso que a gente está tentando alertar de... Bom, o volume de receita continua o mesmo, mas a partir do momento que os parceiros estão sendo prejudicados, talvez isso seja pior mais para frente, mas também tem um ponto de como o Google está ganhando aqueles 5%, e 5% de muito é muita coisa, então é uma coisa que se acaba até comparando aqueles casos, sei lá, um cara que consegue desviar 5 centavos de 1 milhão de compras, e aí tipo, o cara fica bilionário e aumenta-se essa discrepância entre o Google e o resto dos competidores de uma forma que talvez não seja tão perceptível, mas ali na raiz acaba sendo. Mas nesse caso o Google ganha o quê? Ele ganha ele se mostra como o canal mais eficiente do que ele é, seria isso? Porque ele não ganha um percentual, então, né? na verdade, por exemplo, tem uma receita X que você vê na parte de comparação de modelos, e aí tanto no Last Click quanto no baseado em dados, e aí no Acquisition tem uma receita 5% maior. E normalmente o que é considerado é o Acquisition e não essa comparação de modelos. Então, entendi. por esse movimento já aumenta-se ali 5% do que já é um império. Gabriel falou que ele me perguntou se ele podia fazer várias perguntas, eu falei, pode,
Se eu não souber, eu vou falar não sei, nesse caso. Vou usar essa carta aqui do não sei, cara. Mas assim, eu acho Porque bizarro vocês não nem terem... o próprio Google sabe. Né? Nem o mais próprio legal. Google sabe, exato. Vocês não têm um contato lá, porque vocês acabam investindo, dando uma grana pro Google, né? Eles não têm, assim, um suporte, alguém que consiga ajudar vocês com isso? Gostaria que tivesse. O suporte do Google foi do melhor quando a gente... O ponto é, a gente tinha sim, a gente investe pra caramba, a gente tinha um account lá dentro que saiu do Google, e aí esse cara deixou um outro contato que é um fantasma. Nossa. Essa pessoa é inacessível, não responde, não existe. Exatamente. Então a gente tenta contatos de lá, mas é muito difícil. Os contatos de qualquer tipo de resposta que nós tivemos foi falando, por exemplo, com uma agência que é premium partner deles, que tem um account nominal, para ver se responde a nossa dúvida, porque a gente diretamente eles não Acho não que é uma atendem. estratégia boa mesmo. E Que aí, essas agências premium. faça. Porque no ano 7, eu estava lá antes, a gente passou pela exatamente a mesma coisa. A única coisa que ajudou a gente a ter um pouco mais de feeling dos dados foi porque a gente tinha banco interno. Então a gente não usava o GA há muito tempo já, só como base de referência para criar listas de audiência e atribuir e adicionar nas campanhas. Porque de resto a gente utilizava toda a base, tanto que eu acho que até o modelo de contratação Pablo é pelo aprovar, né? Que a gente extrai do nosso banco interno para conseguir compartilhar com vocês e com os outros parceiros para conseguir ter um pouco mais de feeling de dados. E o que a gente sempre recebia de retorno do Google, do atendimento, é que eles não têm uma resposta. Então eles tentam atribuir a várias outras coisas, a problema de tag, a gente fez varredura no site inteiro para identificar se tinha alguma tag, alguma tag com erro ou algum tipo de problema. Nunca teve, e é um problema que nunca foi solucionado, enquanto o share do Google também aumentava, o de direto também aumentava, e dos outros parceiros também diminuía. Não sei como que tá hoje, mas Blue, inclusive, até o momento que eu estava lá, estava passando por um momento de tipo, a gente não coloca mais dinheiro porque não tá entregando. Mas para onde que tá indo se os outros estão crescendo? Então ficava muito nesse ponto, assim, de que realmente eu acho que não tem uma resposta. Ou eles não querem fazer uma resposta, né? É que o que dá a entender, falando sobre perspectiva de negócio, é que eles estão ganhando mais com isso. Então não é do interesse resolver. Sim. Aí que tá. Esse é o grande ponto. E eles não vão ceder a pressão tão fácil, né? Exatamente. Porque eles se fecham, ninguém fala comigo e acabou, se vira aí. E a alternativa que eles dão pro mercado, a boa parte do mercado é dependente disso, então para eles pouco importa, né? É o que dá a entender. Eles estão jogando com a barriga, uma hora a bolha vai estourar, na hora que estourar a gente vê. Mas até lá eu já ganhei muito dinheiro com isso. É o que dá a entender. Sim. É, porque boa parte do mercado também tem Google com quase 60%, 70% de dependência de receita, né? Exato. Então, as outras mídias era um problema que a gente tinha. A gente queria aumentar o share das outras mídias para não ficar dependente do Google, porque no ano passado o que deu de problema, assim, com a migração da plataforma, com o novo formato de PMax, qualquer probleminha que dava, e às vezes tinha oscilações de ficar tudo zerado, e a gente tentar colocar com o account, tipo, não tem explicação, simplesmente foi um problema que desligou tudo e simplesmente perdemos 1 milhão em, sei lá, 2 horas. Nossa. Então, a gente tentava fazer aumentar a participação de outros canais, mas sem sucesso, enquanto o Google só aumentava. Englobando mais a parte agora de ads, é uma pergunta sobre ads especificamente, sobre também uma, não dor, mas uma necessidade que o mercado viu em questão de 4 anos para cá, que é a tal da LGPD. Quando você estava falando para a galera sobre os tipos de campanha e os tipos de granularidade dos dados que é possível de se aplicar em campanhas, a LGPD não vai chegar a cortar isso em algum momento? Cara, não dá para saber se eles vão cortar ou não. Como eu trabalho com infoprodutos e principalmente lançamento, a gente consegue metrificar de uma forma muito internalizada, vamos dizer assim. Tá. Então eu acabo não ficando tão dependente, cada vez menos, né, dependente dessas métricas do próprio GA4. Engraçado que as métricas do próprio Google Ads, elas costumam bater muito bem. Elas costumam fazer muito sentido. Que engraçado. Não, a do Google Ads com a vida real, com a venda real que eu tive também, que eu tive daquela campanha. Então, medindo às vezes por eu outra vejo... plataforma. Oi? Medindo por outra plataforma. Não, eu estou medindo, por exemplo, assim, fiz um lançamento, fechamos as vendas e o Google Ads falou que veio 300 mil de receita das campanhas do Google Ads. E aí eu consigo medir comparando o meu lead com o e-mail do meu lead com o e-mail do comprador. Eu consigo fazer esse match, que é uma coisa super simples.
Então a pessoa virou meu lead, tá lá no meu banco de dados. Ok. Ela fez a compra, ela tem que colocar o e-mail dela de novo. E a partir disso eu consigo fazer o cruzamento Entendi. por e-mail. E aí os nisso dados batem. os dados batem muito, muito próximo, assim, de uma forma até bizarra. Aí eu vou no GA4, nada a ver. Tá. Beleza. Mas assim, a tendência é isso, né? Que o próprio Google fala, que você vai ter que começar a ter cada vez mais dados próprios e depender menos dos cookies. E... Sem dúvida. Mas É. interessante porque eles têm uma ferramenta e eles falam, dependa menos da minha ferramenta. Tá. Olhando para o futuro, as duas últimas perguntas que eu tenho, pelo menos, são sobre futuro. Então, se a gente olha primeiro para a vertente do próprio GA4, ou integrações ou necessidades de GA4 com Google Ads, o que você entende que isso ainda pode proporcionar para o mercado? Cara, do GA4, eu tenho uma expectativa de que eles simplesmente resolvam e que façam ele funcionar igual era no Universal, mas eu não tenho tanta confiança nisso também. Uhum. Eu, sinceramente, esse mercado ele é muito dinâmico, né? Então pode ser que o Google venha amanhã e fale, ó, matamos o GA4, agora vai ter o GA12 e vocês têm 2 meses aí para se adaptar. Tipo, a gente não sabe, assim, o Google ele é muito imprevisível nesse sentido. Inclusive, uma vez eu encontrei um site de produtos que o Google já matou. E assim, é uma lista gigante. Ele compra empresas e mata, ou ele mata os próprios projetos dele. Uhum. Então, não dá para saber, assim, não sei dizer nessa parte de GA4 como que a coisa vai evoluir, mas eu acho que sim, ele vai fazer com que as pessoas cada vez mais tenham esses dados internalizados e que dependa cada vez menos de um próprio GA4. Beleza. E o futuro do Ads? Seria a minha última pergunta. O que eu hoje vejo... são 8 produtos, né? Sim. São 8 produtos, tem tudo isso que você compartilhou com a galera. Você acha que isso expande, isso diminui, potencializa mais? O que você enxerga que teremos para o futuro do mercado? Principalmente olhando para um fim de third-party cookies, por exemplo. Vai limitar a campanha, não vai limitar a campanha? Tá. De forma geral, assim, eu acho que 2 coisas vão acontecer em paralelo. A primeira delas é o Google buscar cada vez mais lugares para colocar anúncio, cada vez mais inventário, né, para eles conseguirem vender mais. Então, acho que isso é um padrão que acontece com todas as plataformas que vendem mídia. Cada vez buscar mais lugar para colocar anúncio. Em paralelo, eu acho que ele vai tentar automatizar cada vez mais a parte da gestão desses anúncios, que é o que a Performance Max faz, por exemplo. Então, cada vez menos depender de um ser humano para olhar aqueles dados e otimizar, que é uma coisa que já está acontecendo. E aí você vai ter o seu trabalho vai ser criar a campanha, o seu trabalho vai ser mais estratégico, vai ser mais criativo. Então é pensar nos anúncios, é pensar em como impactar aquele cliente, é pensar em roteiro de vídeo, de anúncio mesmo, é pensar em anúncio e imagem, pensar na estratégia de você trazer um cara frio, aquecer ele, depois converter. Eu acho que é isso que vai sobrar, porque todo o resto... Vai ser automatizado. E até a criação dos anúncios, ela já começou a ficar cada vez mais automatizada. Legal. Então ele já cria vídeo de forma automática, uns vídeos assim bem zoadinho, mas ele cria. Ele já cria anúncio em texto, se você deixar, sozinho, ele lê o teu site, começa a criar vários anúncios de texto também. E de imagem, ele já pode pegar a imagem do seu site também E replicar. e usar sozinho. Misturar a foto do seu site com o texto que está no seu site, ele lê aquilo, entende e faz anúncios que fazem sentido. Então ele já faz um pouco da parte criativa. Mas quando a gente fala de uma campanha um pouquinho mais bem feita, um pouco mais estruturada, aí eu acho que é isso que vai sobrar mais, que a parte da gestão, ela está cada dia mais automatizada. Muito interessante. Bom, eu não tenho mais perguntas a serem feitas. Alguém tem curiosidades e perguntas que querem fazer pro Gui? Que é mais de opinião, assim, é uma coisa que eu tive o sentimento ao longo do tempo, mas aí eu queria entender sua opinião também. Pelo que eu fui acompanhando de inteligência artificial, esse tipo de coisa ao longo dos últimos anos, a Google não tem tido um investimento tão agressivo quanto, por exemplo, a Microsoft e outras empresas que estão no ramo. E aí, o que eu associei na minha cabeça, pelo menos um pouco, foi esse movimento do Google de talvez querer trazer um pouco mais do que é a galinha dos ovos de ouro dele, que é o Google Ads, a parte de anúncios. Eu tive a percepção de que eles tentaram
fazer isso render o máximo possível enquanto dá, por saber que eles não estão tão preparados na parte de inteligência artificial quanto outras empresas que estão nesse ramo. Sim. Você tem essa percepção, de certa forma, também, de pensar que as inteligências artificiais vão pegar o search do Google e falar... E fazer uma coisa muito mais forte que o Google talvez não esteja preparado para perder essa liderança. Você diz na parte de... Por exemplo, você disse que vai ter uma inteligência artificial que as pessoas vão começar a pesquisar lá e parar de usar o Google, seria um exemplo ou não? Acho que não só de pesquisa, não só de search, mas tipo, como tudo está tendendo a criar-se uma inteligência artificial, esse tipo de coisa, eu tenho a percepção de que o marketing digital ele também vai ser influenciado por isso em várias frentes. E aí eu também tenho a percepção de que outros players vão ter um investimento muito mais forte nisso do que o próprio Google. E aí talvez o Google tenha olhado e falado, bom, isso aqui dá dinheiro, vamos fazer dar dinheiro enquanto dá. E aí depois, quando tudo terminar, a gente apaga a luz e vai embora. Eu acho que assim, o Google ele tem um poder que poucos têm, que é a distribuição. Então, quem que tem os espaços de mídia que o Google tem? Só o Google. Então, por mais que venha uma inteligência artificial que vai fazer muita coisa, ele não vai conseguir, eu acho, né, que ele não vai tão rápido conseguir ter um acesso a um inventário tão grande quanto são os parceiros do Google. Então, eles fazem a coisa no tempo deles. Porque é um monopólio, literalmente. Então, eles têm o YouTube, eles têm os sites e apps, claro, tem hoje TikTok, tem a Meta e tudo mais. Mas ainda assim o Google está numa posição muito confortável de negociação, muito confortável. Tem muita gente já dependente deles no YouTube, dependente em blogs e sites e tudo mais. E eu acho muito difícil uma empresa conseguir bater de frente e começar a pegar essa parte do mercado. Então eu não sei como que a inteligência artificial mudaria isso. Não sei se tem como. Talvez atuando em parte do processo, mas não pegando market share. Sim. É que assim, longo prazo no marketing não dá para saber nada, porque muda muito. Da sociedade, né? O longo prazo, tipo, 10 anos atrás, comparando tipo, o que foi a mudança de, sei lá, de 1950 para 1960, tipo, o sim. Foi... E aí acho que a tendência é aumentar sempre. Então, basicamente não sei também, não dá para saber. Cara, não dá para saber. A gente não sabe nem o que vai acontecer mês que vem, né, nessa parte do mercado. Exato, mas Hoje, a gente não trabalha diretamente com Google Ads, mas a gente passa para os nossos clientes algumas sugestões do quais eles podem fazer do lado deles para engajar o tráfego deles. Eu, por exemplo, tenho um cliente que hoje ele não sabe muito bem como que ele pode fazer isso. Vendo hoje, talvez seja uma dica que a gente possa passar para ele de Google Ads. Quando é um cliente que ele procura por lead, ele não sabe muito bem como fazer isso, ele não sabe muito bem como anunciar, quais dos formatos que você passou para a gente que a gente poderia compartilhar com eles. Não sei se a gente teria que perguntar para eles alguns tópicos do quais são seus objetivos, o que vocês têm hoje, quais são as formas e meios que vocês preferem trabalhar hoje. Então, não sei se a gente precisa desse leque primeiro para depois dar um insight mais específico para eles sobre o Google Ads. Tá. Qual tipo de lead que é esse cliente, por exemplo? Cadastro. É um cliente sobre RH. E traz serviços de RH. Mas, tá. Um lead mais B2B, pessoas que trabalham em empresas e normalmente é um lead um pouco mais caro também, né? Exatamente. Lead mais específico. Exato. E essa é a principal dificuldade deles. Porque como é um lead um pouco mais caro, as pessoas não buscam tanto. E é um nicho muito específico também. Entendi. O que eu costumo trabalhar para esse tipo de cliente são as campanhas de geração de demanda. Por conta da segmentação, eu consigo segmentar, por exemplo, vamos dizer que eles têm, sei lá, 1.000 clientes ativos hoje. Consigo pegar essa base, jogar no Google e criar um público semelhante, que é uma coisa que o Facebook já tem há vários anos, o Google tirou e voltou agora. Ele vai pegar aquelas 1.000 pessoas e buscar pessoas parecidas com aquelas 1.000 pessoas. É um lookalike, exatamente. Ele tinha tirado essa função, ele voltou, e aí eu comecei a testar e ela está funcionando muito bem.
E a geração de demanda é legal porque ela aparece, por exemplo, no Gmail, que às vezes é um lugar muito bom para captar lead B2B, muitas vezes, no aplicativo do Google também. E trabalharia com vídeo, porque muitas vezes o que eles precisam é um bom criativo, e não necessariamente a mídia. E um criativo, às vezes, em imagem não vai passar a mensagem que você precisa, você vai precisar de mais tempo e de mais estrutura mesmo, você vai precisar passar uma mensagem um pouco mais completa. E aí só o vídeo vai conseguir fazer isso. Para a pessoa chegar pronta na landing page e converter, para não ter que ficar tentando entender o que é o produto, às vezes é um produto mais complexo de entender também, então o vídeo ele funciona muito bem nesse caso. Então acho que é isso, cara. É isso, então. Agradeço a participação, você ter Que agradeço. tido a disposição de vir aqui, poder compartilhar seu conhecimento com o pessoal, porque pra gente é muito importante, a gente quer fazer cada vez mais isso, é uma ação que o marketing principalmente propôs para o ano de 2024, a gente conseguir trazer pessoas de fora com perspectivas diferentes. Uma coisa é eu falar sobre o retargeting, todo mundo já está cansado, principalmente a galera que está fazendo onboarding vai cansar de ver minha cara em vídeo. Então, você mostrou mais um vídeo de Mais mim, vídeo, mas é exclusivo que eu mostrei. mas a ideia é justamente essa, a gente trazer pessoas que têm conhecimento muito bacana, com outras coisas que fazem parte do nosso mercado de uma forma geral, assim como a pergunta que a Pan fez. A gente não atua com topo de funil, mas a gente sugere para o cliente que ele faça. Só que o que você trouxe para eles hoje foi insumos de coisas que eles podem fazer, que às vezes a galera não tinha noção que tinham 8 tipos de campanhas diferentes a serem feitas dentro do Google Ads, e elas podem hoje olhar para dentro dessas 8, não que você tenha dado todos os detalhes sobre elas, embora você tenha falado, mas elas podem pesquisar e ter mais insumos para falar para os nossos clientes, como a própria pergunta que a Pan fez, você falou de uma campanha de geração de demanda. Então, essas propostas servem justamente para que a gente traga pessoas que têm bons conhecimentos a serem passados para eles, além daquilo que a gente já propõe dentro da empresa. Então, muitíssimo obrigado. Quero deixar só uma recomendação, se alguém quiser ir mais a fundo no Google Ads, tem o Skillshop, não sei se vocês conhecem, mas é a ferramenta gratuita do Google que ele ensina sobre todos os tipos de campanha, inclusive sobre a parte de criativo, não sei se vocês ajudam os clientes com isso também, mas como escrever bons criativos em vídeo, que é uma das coisas mais importantes para as campanhas performarem, é o seu anúncio, o seu criativo. Então chama Skillshop. E se alguém tiver alguma dúvida também, se tiver ficado alguma coisa na cabeça que não deu pra gente falar aqui, tem o meu Instagram, não sei se está aqui ainda, mas é @gwsales com 2 L's, tá? É só me chamar lá que eu posso ajudar vocês também. É isso, cara. Obrigado, de verdade. Que agradeço. Obrigado, cara. Valeu, querido.